Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e tá no ar mais uma edição do Casamento às Cegas News. Roda a vinheta aí, produção. A quarta temporada do Casamento às Cegas Brasil tá fazendo o maior sucesso e também tá cheia de polêmicas com a estreia aí dos primeiros episódios. Um comentário feito durante a fase das cabines pelo Alexandre, um dos participantes dessa nova temporada, também chamou a atenção aí do público e muita gente tá até acusando ele aí, né, de ter feito um comentário gordofóbico. Tudo porque em uma conversa com outro colega do reality show, o Alexandre comenta que ele só gostou de uma que tem voz de gorda. E no episódio, antes desse comentário, ele estava conversando com a Ariela, participante que já realizou inclusive uma bariátrica. A Ariela ficou sabendo, né, do comentário e até questionou o Alexandre sobre toda essa história. Ele diz que não se lembrava se tinha falado isso e diz que se falou, ele se equivocou com essa fala e com a repercussão da fala, principalmente por conta da publicação desse trecho feito pelo perfil da Netflix, o Alexandre veio pra internet lamentar o que rolou. E o título do vídeo é: ele negou que tinha falado, mas estava tudo gravado. Galera, inicialmente eu falei que não tinha falado, mas depois eu voltei atrás. Segue o vídeo aí pra vocês verem. Cara, se eu falei... Não me recordo. Nos comentários dessa publicação, a Karina, que também é outra participante dessa nova temporada, resolveu sair em defesa do Alexandre, dizendo que foi no final da cabine com ela que ele teria falado essa frase e que ele estava bem alcoolizado. Ela ainda comentou que, pela ansiedade, ninguém se alimentou bem naquele dia e como foi a última cabine do dia, todos estavam exaustos e acabaram tomando alguns drinks. Com isso, o Alexandre agradeceu o esclarecimento, mas mesmo assim, alguns seguidores cobraram ele aí por conta desse comentário. E ele diz que ali só aparece cortes e que teve mais conversas que não foram passadas, dando uma alfinetada aí na Netflix. A própria Ariela também disse no Instagram que o Alexandre se desculpou pelo ocorrido e o Gabriel, que é um homem gordo e que tá nessa temporada também do Casamento às Cegas Brasil 4, falou mais sobre essa polêmica com essa fala aí do Alexandre, né? Olha só. Essa foi minha cara. Mas assim, hoje eu entendo, o Alexandre errou, se desculpou. E é isso, eu acho que é muito bom a gente falar sobre o assunto, conversar sobre o assunto, porque muita gente ainda sofre, né, com esse tipo de assunto, com comentários sobre isso. Não é legal, gente, não é legal. Então, eu acho que é bom abordar esse assunto, falar sobre esse assunto. Vou falar bastante com vocês, que eu sei que tá vindo várias perguntas da bariátrica. Foto antes e depois, foto antes e depois. Vou colocar, tem um vídeo que mostra exatamente como eu era antes, porque eu sempre tirei fotos meio assim, de ladinho assim, porque eu tinha muita vergonha, tinha vergonha. Então, é isso, eu fiquei um pouco chocada, né? Qual foi a minha reação após ouvir o comentário do Alexandre? Primeiro, vamos me situar. Eu sou uma pessoa gorda, como é claro, e se você rolar o meu feed, você vê que eu falo sobre gordofobia e luta anti-gordofobia desde 2018. Porém, chegou um tempo ali que eu cansei. Que eu percebi que era uma luta que estava só no meio da nossa bolha. Era só a gente olhando pela gente. E esse cansaço foi me dando a clareza de que eu, sozinho, não sou capaz de mudar o pensamento de ninguém. As pessoas são fruto do seu meio. As pessoas adultas têm suas convicções. Ninguém tá nem aí. As pessoas só mudam um discurso quando parte delas. Então, conforme dá pra ver quando a Ale tá comentando sobre o assunto, eu tô passando por trás dele. E, cara, não tinha como a gente não falar sobre isso. Então a gente sentou, a gente conversou, eu expliquei pro Ale por que aquilo que ele falou era pejorativo, a gente apertou a mão e vida seguiu. Porque o que eu podia fazer naquele momento era plantar uma semente. Plantar uma semente de por que aquilo que ele falou não era certo. A única pessoa que poderia desenvolver essa semente e realmente ir atrás de saber o que estava errado, o que foi pejorativo, era ele. Então, a minha parte eu fiz, porque eu, sozinho, não sou capaz de mudar a cabeça de ninguém. Nós, pessoas gordas sozinhos, não conseguimos lutar contra a gordofobia. Nós precisamos de aliados, nós precisamos de pessoas magras, nós precisamos mudar a educação das crianças para não comentar sobre o corpo das pessoas. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, melhorar. Alexandre é fruto de uma sociedade que é doente, infelizmente. E para a gente curar essa sociedade, a gente precisa do apoio de todo mundo.
não só de pessoas gordas falando por elas quando esse tipo de coisa acontece. Não sou eu que tenho que vir aqui e levantar a mão porque foi o assunto de gordofobia. Eu preciso que a sociedade como um todo pense sobre como que a gente opina, como que a gente fala sobre corpos alheios. E para nós, pessoas gordas, existem muito mais preocupações. Por exemplo, a opressão estética. Pessoas gordas maiores como eu não sofrem pressão estética, sofrem opressão estética, que é definitivamente lugares que não me cabem, que me oprimem, que não são para mim. Então eu tenho coisa muito maior para me preocupar do que ser um professor para pessoas magras que têm um celular na palma da mão e podem pesquisar manuais anti-gordofobia, assim como qualquer outra pauta que nós temos que ser aliados como sociedade. Outras ex-participantes, como a Amanda, que também sofreu gordofobia na segunda temporada, e a Bianca, da terceira temporada, que é uma mulher gorda, também deram a opinião delas sobre esse caso. E aí é assim, né, gente? A mulher fora do padrão, a mulher gorda, ela não tem um minuto de paz. Ela não tem, não. Que daí ela é gorda, mas ela não pode ter voz de gorda, entendeu? Ela pode ter só o corpo de gorda ou ela não pode... Ah, não, ela não pode ter o corpo de gorda também. Tinha esquecido disso. Ela não pode. Ela não pode ter o corpo que ela tem. Ela tem que ter o corpo que homens medianos e medíocres esperam que ela tenha. Tô engasgada, tô falando. Ninguém mandou vocês mandarem assistir, entendeu? Pelo amor de Deus. E aí é um negócio pra você refletir, né? Porque assim, o ano é 2024, é um programa pra gente se relacionar através de conexões reais e vamos esquecer, vamos pular a barreira aqui, pensar fora do programa. Em 2024, o maior pesadelo da nossa vida ainda é que do outro lado da porta estejam pessoas fora do padrão. Gente, é grotesco, né? É extremamente triste pensar que ainda estamos apegados à casca. E o pior, né? Estamos apegados à casca que nem são nossas. Pessoas falando sobre a aparência das outras, sendo que nem aquela pessoa tá dentro do padrão. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Complicado, né? Eu tô fudida. Eu gostei de uma que tem voz de gorda. Mas afinal, alguém já descobriu o que é voz de gorda? Eu não sei exatamente qual definição ele estava pensando, mas eu acho que ele descobriu o que é a voz de uma mulher gorda. A mulher gorda é aquela que não se cala mais diante dessas situações. Ela que aprendeu a dizer não depois de engolir tanto sapo por tanto tempo. É aquela voz que descobriu que pode sim ser amada pelo que ela é. A voz da gorda também é aquela que não fica em relacionamentos falidos porque ela não tem mais medo de se sentir sozinha. É aquela que sabe que é linda, gostosa e muito desejada. E o melhor, é aquela que bate de frente com o gordo e é aquela voz que também sabe que nós nunca ficaríamos com caras que são preconceituosos. E talvez a gente nunca mude o pensamento de pessoas que agem dessa forma, mas a gente pode mudar o pensamento de quem passa por isso. Você não tá sozinha e juntos nós somos muito mais fortes. E lembre-se, você é uma grandíssima gostosa. E assim que os participantes do Casamento às Cegas Brasil 4 foram divulgados, muita gente ficou questionando de como aí a Ingrid, de 33 anos, tinha uma filha de 21 anos. E agora que o programa estreou, né, ela esclareceu também toda essa história, contou aí que ela adotou a prima dela. Vamos lá, vou explicar. Eu acredito que vai passar no programa, mas eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês. Eu engravidei da Duda com 18 anos de idade, na primeira vez que eu tive uma relação sexual, ou seja, eu tava perdendo virgindade e engravidei do pai dela. Tive a Duda com 19 anos, certo? E a Rafa chegou pra mim como filha há 10 anos. Existem outras maternidades, gente, que não só a convencional, por gestação. Eu tava conversando hoje, inclusive, com a Rafa. Falei, filha, é muito comum que uma mãe ame um filho que ela gerou por 9 meses. Agora, difícil, e aí você tem que amar essa criança 2 vezes quando você pega ela para criar. Por exemplo, como eu peguei a Rafa com 12 anos de idade. Hoje a Rafa já tem 22 anos. Então, eu amo ela assim como eu amo a Duda. Eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem, mas as duas são minhas filhas, igual. E assim, eu precisei expor no programa, obviamente, que eu tinha uma filha de 22 anos e tinha 34 anos, e vocês claramente fariam aí as contas que vocês fizeram. Mas pensem, uma criança quando ela é adotada, ela sempre vem com algum trauma. E óbvio, eu não quero causar um trauma na minha filha, que na cabeça dela, agora com 22 anos, depois de tudo que ela passou,
que ela pense que ela é menos filha do que a Maria Eduarda. Ela é tão filha quanto, ela é tão amada quanto. Rafaela, ela foi minha prima. Ela é minha filha. Entendeu? Brave, tá bom? Beijo. Próximo. Outra história que tá dando o que falar é o Patrick, né? Sempre usando aí um boné. Ele usou o acessório durante o primeiro encontro com a Marília, em vários momentos, e em algumas imagens já divulgadas pela Netflix, ele também utiliza o boné no dia do casamento. E muita gente tá aí, né, passada com ele usando o boné no dia do casamento, que a gente ainda nem sabe se rolou de verdade ou não, né? Mas nada melhor do que o próprio Patrick pra explicar por que, né, ele usa tanto o boné, esse acessório aí em todos os momentos. Então, respondendo a pergunta de milhões, eu acho que essa pergunta ela vai vir muito, acho que durante o programa. Cara, eu uso boné justamente para me sentir mais confiante, eu me sinto mais bonito, eu me sinto mais em casa, é só uma questão de vaidade mesmo. E eu também tenho um problema com o meu cabelo, eu não gosto muito do meu cabelo, prefiro usar o boné, acho que combina mais comigo. Mas é sobre isso, sobre confiança e se sentir bem. Eu acho que a gente tem que sair do jeito que a gente se sente bem. Daí, Dona Renata também resolveu dizer que nunca disse que não gosta de calvos, e sim que evita ficar com calvos. Essa é polêmica. Fala sobre os calvos. Peraí que eu vou tomar um gole. Seguinte. Eu nunca disse que eu não gosto de calvos, tá, gente? Que isso fique claro. Eu disse que eu evito ficar com calvos. Mas, se me perguntarem, você já ficou com calvo? Eu não sei. Já o Patrick diz que debochar da insegurança dos outros é uma falta de respeito e ainda contou que no momento não tem grana pra fazer um implante. Essa que é a questão, o respeito, né? Debochar da insegurança dos outros é uma falta de educação e preconceito. Então, se a partir do momento que você debocha da insegurança dos outros, você tá perdendo totalmente a razão e não faz sentido nenhum, porque alcançar os padrões estéticos de hoje em dia é algo inalcançável. Então, se você tem algum acessório, qualquer coisa que te faça se sentir mais seguro de si e melhor com você mesmo, não tem por que não usar. E só para completar aqui, se tem tanta mulher que é baixinha e usa salto para se sentir mais confiante, e eu uso um boné para me sentir mais confiante, qual que é o problema nisso? Então, essa é uma pergunta que tá todo mundo me fazendo. Apesar de eu ter dito que eu tinha 3 carros, e foi uma conversa totalmente tirada de contexto, infelizmente hoje eu não tenho condições financeiras de bancar esse procedimento. Mas o meu cabelo é uma coisa que me incomoda e a hora que eu puder eu vou resolver. Ainda falando em Renata, que já se tornou aí um dos grandes nomes dessa edição, ela contou durante as cabines que trabalhava como advogada, mas pelo que parece, ela não foi aprovada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, já que apenas pessoas com certificado da OAB podem se intitular como advogadas, ou seja, pessoas que tenham feito apenas o curso superior em direito e não possuam a certificação da ordem não podem ser consideradas advogadas. E já tem muita gente também pegando no pé da Renata por conta disso. A influenciadora Andrea Aloisi também resolveu desabafar nas redes sociais que teria visto um ex-chefe dela entre os participantes do Casamento às Cegas Brasil 4. E segundo ela, o cara em questão era casado na época e costumava até flertar com outras mulheres. Tava assistindo aqui Casamento às Cegas Brasil, nova temporada, e eu vejo meu ex-chefe. Meu ex-chefe, que era casado na época, né, e dava em cima das deixa abaixo. Depois da repercussão dessa fala, ela diz que esse ex-chefe aparece apenas no primeiro episódio e que deveria se policiar mais sobre as coisas que ela fala na internet. Pelo amor de Deus. Eu falei um bagulho assim, fiz um comentário com vocês e fui parar em página de fofoca sobre meu ex-chefe. Meu Deus, mano. Eu tenho que ter mais consciência das coisas que eu falo, é sério. Eu preciso ter mais consciência, assim, das coisas que eu falo nos stories. Meu Deus. Gente, o homem, ele apareceu só no primeiro episódio, tipo... Não tem relevância vocês saberem ou não quem é, porque, tipo... Não tem relevância, sabe? Não é nenhum desses caras que vocês estão vendo.
Mas enfim, eu vou me policiar mais. É sério, eu preciso me policiar mais, mano, das coisas que eu falo, meu Deus. E entre os participantes dessa nova temporada, o elenco também contou aí com um belga. O Mika Vijver é apaixonado pelo Brasil, inclusive pelo ex-jogador de futebol, o Ronaldo Fenômeno. Há alguns anos ele até recebeu aí uma ligação do próprio Ronaldo no dia do aniversário dele. Gente, já tava perfeito. Nossa, perfeito. Seguiu, postou foto. E não é que me chamou na chamada de vídeo no WhatsApp, gente. Gente do céu. Não tem palavra. Outro detalhe bastante curioso é que o Mika tem uma filha chamada Maeva e que tem no sobrenome o nome de Ronalda. Será que foi aí uma homenagem pro Ronaldo Fenômeno? Sim ou com certeza? E será que um dos participantes dessa nova temporada acabou soltando um spoiler sem querer? O Mika acabou soltando no Instagram dele que não conseguiu uma esposa no programa, mas conseguiu um irmão. No caso, o Leonardo, e ainda diz que ele tinha encontrado aí uma mulher fora de série e marcou tanto o Léo quanto a Vanessa e desejou vida longa ao casal. Será que esse comentário é porque rolou mesmo aí o casamento entre o Léo e a Vanessa? Ainda falando no casal Léo e Vanessa, os dois são de Santos, né? E eles estão também malhando na mesma academia, como dá pra ver aí nessas imagens dos stories no Instagram. E será que isso pode ser aí mais uma das provas que o casal ainda continua junto depois do fim aí das gravações do reality? Vamos ficar de olho, hein? Já o Leandro também falou nas redes sociais sobre essa preferência dele por se relacionar com mulheres negras. Olha, de um tempo pra cá, sim. De um bom tempo pra cá, sim. E isso não tem relação direta com questão de beleza. Tem muito mais uma relação direta com uma questão social, uma questão cultural. De, pô, meus pais são negros, meus avós são negros, então eu quero manter esse legado. Não que eu não poderia me apaixonar por uma mulher branca, eu poderia, mas na minha cabeça faz mais sentido, faz muito mais sentido eu estar com uma pessoa negra. A gente vê no Brasil cada vez menos, você vê negros retintos, e se você for parar para pensar, imagino que daqui 100 anos vai ter menos ainda. Então eu quero manter esse legado dentro da minha família e ver por aí cada vez mais pessoas negras, sim. Tem poucas, até vi um vídeo ontem do cara falando, tem poucas pessoas negras herdeiras, porque cada vez mais a relação interracial ela está acontecendo cada vez mais. E quando eu paro para pensar na cultura de outras, o judeu fica com a judia, o oriental, o japonês fica com a japonesa. No Brasil mesmo a gente vê boliviano, eles vêm para cá e eles ficam com os bolivianos. Então eu penso, então na minha cabeça faz sentido, mas isso não tem relação direta com amor. Você não pode então não há amor entre... Não, isso é na minha cabeça, na cabeça do Leandro. Então é muito aquele lance de tem a menina que gosta mais de loiro, tem a menina que gosta mais de negro, tem a menina que gosta mais de branco, tem o cara que gosta mais de loiro. Normal, todo mundo eu acho que tem um padrão assim de esse aqui me chama mais atenção do que aquele outro, entende? E comigo não é diferente, tá? Acho que todo mundo tem isso, comigo não é diferente. Mas na minha cabeça funciona justamente dessa forma. Num que mais social, num que mais cultural, de querer sim ter filhos negros, ter pretinhas e por aí vai. Então acho que é isso, acho que eu acabei conseguindo te responder. E o Casamento às Cegas Brasil acabou de estrear e já temos aí um novo papai. O Rick, que era um dos participantes, né? Na época das gravações, ele estava solteiro e tinha ido até em busca de um relacionamento, né? No reality. Porém, acabou saindo do programa sem um casamento, mas depois o relacionamento veio aí e tem até um bebê a caminho. Mas ele já esclareceu que esse relacionamento não tem nada a ver aí com o programa da Netflix. Como eu disse, essa temporada tá cheia de polêmicas e o Evandro está sendo acusado de abandonar um dos filhos dele. A Luana Mendes, que nas redes sociais se identificou aí como a mãe desse filho, contou em um exposed que ele estaria devendo pensão alimentícia para a criança e também para outras 2 filhas. Evandro passa a imagem de bom moço, mas tá com pedido de prisão por dever pensão
manutenção das filhas. Tem Lei Maria da Penha nas costas e abandonou um filho de 12 anos, no qual nem cita no programa. Eu sou a mãe do menino. Daí, nada melhor do que a própria Luana, né, contar toda essa história dela aí com o Evandro. Vamos conferir agora. Oi, gente, me chamo Luana Mendes, sou a mãe do Gustavo, no qual o genitor é o Evandro Marcos Pinto, que tá no Casamento às Cegas, a nova temporada. E foi eu quem expus vários prints, várias conversas, quebrando a imagem de bom moço que ele tentou passar ali no reality. Então vai ser uma série de compartilhamento aqui para eu contar tudo que vocês precisam saber, porque as pessoas precisam ver a minha voz. Já estão lendo muita coisa, já estão vendo muitos prints, mas as pessoas precisam ouvir a minha voz. Eu conheci esse cidadão em meados de 2011. Tive um relacionamento super breve com ele. E foi o suficiente para que eu visse que a pessoa fala muito, mas não é nada disso. Ele é um mentiroso compulsivo. Eu conheci o Evandro em 2011, por volta de setembro. Tive um relacionamento super breve com ele. Setembro não, agosto, setembro, por aí. Tive um relacionamento super breve com ele, o suficiente para ver que é um homem que fala que é muita coisa e não é nada disso, mente muito. Falava que estudava fazia faculdade, falava que trabalhava, diversas coisas. E coisas pequenas, sabe? Que você percebe, a pessoa deve ter algum problema. Mente compulsivamente. Então, desse relacionamento terminamos. Depois de um mês, eu descubro que eu estava grávida de 1 mês e meio. 1 mês e pouquinho. Eram 5 semanas quando eu fiz o primeiro ultrassom. E eu, muito mulher, falei, vou levar essa gravidez em frente e vou avisar o genitor. Estou grávida e vou precisar da sua ajuda, porque o filho é seu. Esse mesmo não se opôs a nada, não falou nada. Falou, tá bom, vamos lá. Ficou tentando uma volta. Eu acabei voltando. Tentei por pouquíssimo tempo de novo, porque eu já estava com 5 meses de gravidez e eu não tinha uma fralda para o meu filho. E eu falava, já tô com 5 meses, já tô com 6 meses, já tô com 7, já tô com 8, eu não tenho nada. Eu trabalhava. Só que meu pai estava desempregado, a minha mãe faxineira, eu tive a ajuda deles e dos meus irmãos. E pequena informação aqui, o meu enxoval foi comprado com uma venda de uma loja, um comércio dos meus pais. E a pessoa que comprou esse comércio, ela deu um cofre com 1.000 moedas de R$1 como adiantamento. Para no dia seguinte, eu e a minha mãe irmos no feirão da Tip Top comprar o que fosse possível para o enxoval do meu filho, já que eu não tinha nada e eu estava com 33 semanas de gravidez. Esse feirão da Tip Top, eu paguei R$800 800 e poucos reais de coisas para o meu filho, macacão, meinha, body, calça. O que eu consegui deu 800 e poucos reais. E eu paguei com moedas de R$1. Eu lembro, porque todo mundo olhava. Eu chegando com um cofre e um monte de moedas de R$1 para várias caixas contarem. Várias não, eram 2 caixas contando essas moedas. Tinha pouca coisa. Um dia antes do meu filho nascer, 4 de junho de 2012, eu ganhei uma doação, mas eu tinha que buscar essa doação muito longe com a minha mãe. Ganhei uma bolsa cheia de roupinhas usadas de uma patroa da minha mãe, só que tinha que ir lá buscar. Passei o dia com a minha mãe correndo atrás disso, pegando um ônibus, o peso da bolsa, da sacola que a moça me deu. E quando eu cheguei em casa, no final da tarde e noite, eu já comecei a ter contração. E fui pro hospital, 11h30 da noite. E avisei o cidadão, eu não, minha mãe avisou o cidadão, mandou mensagem, ó, seu filho tá nascendo. Ele não foi. Quem assistiu o meu parto foi a minha mãe, no dia 5 de junho, às 8h30 da manhã. Ele não foi. Ele apareceu no final do dia. Aí quis ver.
tive que pagar, porque eu tinha convênio na época da empresa, eu tive que pagar o anestesista. Eu pedi, você tem como pagar o anestesista? R$150. Hoje eu sei que essa prática não pode nem ser usada, mas na época eu, ingênua, eu paguei esses R$150. E eu não tive nenhuma ajuda. A única ajuda que veio daquele lado de lá foi um carrinho de bebê. Quando eu já estava com 8 meses de gravidez, o padrinho dele deu R$280 para ele. Ele veio aqui perto da minha casa, comprou o carrinho e deixou aqui na minha casa. Foi a única coisa que eu ganhei. Eu não ganhei uma fralda, eu não ganhei um leite, eu não ganhei nada. E eu implorei por ajuda. Eu ligava desesperada. Eu tô com 8 meses, tá para nascer, eu não tenho nada. A criança vai nascer e não tem nada. Eu comprei coisas básicas. A única coisa que foi comprada, tipo, com meu dinheiro e um pouco mais cara, foi uma saída de maternidade que eu vi de crochê azul, linda, que eu paguei e recebi um dia, uma semana antes do Gustavo nascer. O Gustavo nasceu de 37 semanas. Tá. Fui lá, fez o registro no dia da minha alta, fomos lá, eu fui com ele, fizemos o registro nós dois juntos no cartório. Todo mundo achou estranho, porque eu tava junto, mas até o último momento eu não queria que ele registrasse, eu não queria, porque eu sabia que eu ia enfrentar problemas, porque não era um bom homem, e eu tava tentando fazer com que ele fosse bom pai, porque ele cresceu sem pai, ele sabe o que é crescer sem pai. E eu falei, não. Aí a minha mãe falou, não, seu filho vai cobrar, deixa ele registrar e tudo mais. Deixei, registrou. No dia da alta da maternidade, ele veio, se enfiou dentro do táxi no qual meu pai estava pagando. Nem isso, ele pagou o táxi da volta do hospital. E entrou aqui na minha casa, deixei pegar um bebê, foi lá pro quarto com ele, colocou no berço. Aí eu fui fazer uma outra coisa. Quando eu voltei no quarto, ele tava abrindo as gavetas. Eu falei, mas o que você tá procurando? Ele, só tem isso? Gente, sério, ele perguntou, só tem isso? Sendo que ele não ajudou nada? Sim, só tem isso. Eu tive uma cesárea, né? Eu estava cheia de pontos. Eu mal conseguia ficar reta. Estava encurvada, porque eu estava cheia de pontos. Muita dor. Eu saí socando esse cara, chutando, gritando, com todas as minhas forças. Some daqui, eu não quero te ver, isso na frente da minha família. A minha mãe, Luana, calma, você tá cheia de pontos, vai estourar. Expulsei ele daqui. Ele não me mandou mais mensagem. Quando meu filho tinha 3 meses, a minha mãe falou, seu filho vai cobrar, passa por cima do seu orgulho, vai atrás. Eu mandei mensagem, falei, eu não quero que meu filho cresça sem pai. Então, a gente pode conversar para poder ver o que a gente pode fazer de melhor para ele? Porque por mim, eu não faria questão. Mas foi meu filho, 3 meses. Marcamos um encontro no shopping, no centro. Na hora que ele pega o Gustavo gorfou ele inteiro. Foi o auge. E promessas, eu falei, eu preciso de ajuda. Eu tô recebendo ajuda dos meus pais, dos meus irmãos. Eu preciso que você me ajude. Ele, não, eu vou ajudar. Aí, como o meu leite secou em todo esse nervosismo, eu falei, ele mama a mamadeira, ele é um bebê super tranquilo, ele só comia e dormia, ele dormia já muito bem à noite. Gustavo não me deu trabalho nenhum quando criança, quando bebê. Eu falei, se você quiser, você pode pegar um final de semana ou um dia para passar com ele. Ele morava com a mãe, eu não via problema nisso. Eu ofereci que ele pegasse o Gustavo e levasse para casa dele para passar um dia. Eu não queria impedir, eu não queria que meu filho crescesse sem pai. Ele, não, pode deixar, eu vou arrumar um dinheiro, semana que vem eu pego ele, te dou uma grana para ajudar a comprar leite, fralda e tudo mais. Ele sumiu, gente, ele sumiu. Desapareceu. Aí, quando o Gustavo tinha 7 meses, eu conheci o meu esposo. Eu me casei de novo, super rápido. Já de cara. O cara me assumiu tendo 2 filhos. Tava tudo resolvido. Apesar de eu ter
tive alguns problemas com o pai da minha filha, mas tá tudo resolvido. Ele é um bom pai, ele quer fazer presente, ele e a família dele se faz presente na vida da minha filha. E eu não me oponho, pega a hora que quiser. Qualquer pessoa que souber conhecer a minha filha sabe, a família dela, a família do pai dela, se perguntar, nunca me opus a nada, pega a hora que quiser. Nunca pedi um centavo além da pensão, nunca pedi ajuda para nada. Ele paga a pensão dele em dia e a gente não tem problema. A gente teve alguns problemas, mas nada comparado a não ser presente como pai. Aí, ele sumiu. Eu me casei. O Gustavo estava prestes a completar 1 ano. Ele me mandou mensagem. Eu vou continuar no próximo vídeo, gente. É longo. Gente, desculpa, vai ficar extenso, mas aqui é muita coisa, muito detalhe. E rebate tudo que ele disse. Então, quando o Gustavo estava com 1 ano, eu já estava casada, meu marido já tinha assumido todas as obrigações de um verdadeiro pai. Trocava fralda, passava a madrugada comigo quando estava doente, levava para o hospital, médico, comprava o leite, comprava a fralda. A gente passou muito perrengue por conta dessas crianças. Mas, ok. Quando eu tava prestes a completar 1 ano, ele me mandou uma mensagem, um SMS na época. Ana, a minha situação financeira melhorou um pouco. Eu quero ajudar. Sabe o que eu respondi, gente? Eu falei, não, eu não quero. Não, eu não falei isso. Eu falei, Evandro, quando eu mais precisei da sua ajuda, você me prometeu várias coisas e não cumpriu. Então, caso você queira o seu direito, você vai procurar a justiça. Porque eu sei que pro juiz, se você prometer e não cumprir, você vai preso. Você procure a justiça. Porque o Gustavo já tem uma figura paterna aqui, então procure seus direitos. Eu não me opus em momento nenhum. Eu moro na mesma casa há 12 anos. Ele tem todas as informações da minha casa, meus documentos e tudo. Ele registrou um filho junto comigo. Ele sabe qual é o cartório que o filho dele foi registrado. Ele poderia ter ido lá atrás da certidão de nascimento. Ele poderia ter vindo aqui na minha porta. Posso ver meu filho? Deixa eu ver meu filho. Gente, se eu tenho um filho afastado de mim, eu vou fazer tudo o possível para não negligenciar esse filho de afeto financeiro e tudo. Evandro sumiu de novo. Sumiu, desapareceu. Em 2019, meu irmão mora fora e nos presenteou. Então, em 2019, meu irmão mora fora e nos presenteou, junto com meu cunhado, uma viagem para poder visitar e conhecer o México. Pagou tudo. Tudo. Visto, tudo. Porque eu não tenho condições, gente. Eu só sou uma coveiteira. Pagou tudo. Emissão de passaporte, passagens, passeio, tudo. Ele falou, Luana, só tem um problema. Para você conseguir tirar esse passaporte, você vai precisar da autorização do genitor. E para viagem fora internacional também, só pode com autorização dos dois. Eu mandei mensagem pelo Facebook. Falei, vou precisar do documento porque eu preciso viajar, expliquei tudo. Nenhum momento ele perguntou, e meu filho, como é que tá? Nenhum momento. Aí ele demorou. Eu mandei a documentação, falei que eu precisava e tudo mais. Aí comecei a cobrar, porque ele não me respondia, ele não me retornava com essa documentação. Ele pegou e me bloqueou. Ele me bloqueou no Facebook. Eu não tenho mais essas mensagens porque ele me bloqueou, eu não tenho acesso a isso. Aí eu lembrei do nome da ex-esposa dele, porque é um nome diferente. Aí eu lembrei e procurei por ela. Nos prints lá do Twitter fala. Eu falei, eu venho aqui humildemente fazer um único pedido nesses 7 anos, que é esse documento. Vocês não podem negar, você não pode negar esse direito do Gustavo dessa viagem, é um presente do meu irmão e tudo mais.
A ex-esposa dele me atendeu, mas também é outra vítima, tá? Eu tenho contato com ela, uma pessoa excelente. Também passa vários perrengues, porque o outro não assume com a parte dele, mas é pra outra história. Ele não sabia o nome completo do Gustavo. Eu tenho um print aqui que ela pergunta qual o nome completo do Gustavo. Eu tenho um print aqui do SMS em que eu envio todos os meus dados, inclusive meu número de telefone, que é o mesmo há mais de 10 anos. E tá exposto aí. A minha rede social da confeitaria tá lá, o meu número de telefone, tá o meu endereço, tá tudo. Gente, era tão fácil me encontrar. Se houvesse interesse, era muito fácil encontrar a minha, o meu filho. Defensoria Pública existe aí. Então, ele pegou, me enviou essa documentação assinada, com os dados dele, os meus, a assinatura dele e com reconhecimento de firma. Gente, ele alegar que ele não tinha contato, não tinha informação, é tirar vocês, eu e todo mundo pra burro, a justiça e tudo mais. Mas eu já volto, gente, só um momento. Oi, então, como eu tava falando, tenho toda essa documentação e assinada por ele, reconhecida a firma, ele tem todas as minhas informações ali naquele papel. Consegui fazer essa viagem, mandei um e-mail super desaforado mesmo, porque eles me trataram com total desdém. Ela, coitada, por pura manipulação dele, porque até eu fiquei sabendo há pouco tempo, ele falava que o filho não era dele. Sério, gente, ele falou pra ela que o filho não era dele, que o filho dele já tinha pai, que não precisava dele não. Essa foi a desculpa que ele deu pra ela. Aí quando eu mandei esse e-mail, contando todos os detalhes, assim como eu tô contando pra vocês, foi que ela descobriu a verdadeira história. E um pouco depois ela se separou. Um processo lá que é segredo de justiça e não cabe a mim. E então, aí sumiu de novo. Desapareceu. Ano passado, eu recebi a mensagem da ex-esposa dele falando: Luana, desculpa te incomodar, mas me passa uma informação. O Evandro cita no nosso processo... Outra pausa. Sou mãe, né? Então, aí... Ano passado, ela entrou em contato comigo, falou que ele citava no processo de divórcio deles que ele pagava R$300 de pensão para mim, para o Gustavo, e precisava diminuir a pensão das filhas dele. O único momento favorável para usar o nome do filho para dizer que era pai foi em juízo. Ele mentiu em juízo. E eu nunca recebi R$1. Aí, logo em seguida, fiquei sabendo, pelas datas que eu tô batendo aqui, ele entrou na Defensoria Pública no ano passado, logo após a gravação do reality. E no reality parece que ele vai falar sobre o filho esquecido, no qual ele cita nos primeiros episódios. Ele não cita, né? Ele anula a existência, daí parece que depois ela vai descobrir, ou ele vai contar alguma coisa assim. Aí eu fiquei sabendo, e eu mandei mensagem pra ele, eu falei: nossa, você tá me pagando pensão? Não tô sabendo, não tá caindo pra mim. Vou entrar na justiça. Ameacei de novo, vou entrar na justiça pra provar que você tá em juízo. Gente, quem é mãe e tem um pai ausente, eu não fui atrás, porque ele em nenhum momento ele se mostrou interessado em ser pai. Em nenhum momento ele não se mostrou ser interessado, e ele negou de todas as formas a existência do filho, ele negligenciou tudo do filho. Malu, não. Senta. Ele negligenciou o filho de todas as formas, e eu não falei pro meu filho sobre ele. Meu filho não entenderia. O meu marido estava aqui assumindo todas a parte burocráticas, emocionais, financeiras, tudo comigo. Então eu esperei que meu filho tivesse um entendimento melhor para poder contar sobre a história dele, e contei sobre ano passado. Eu falei: ó, seu pai é esse, ele tá aqui. Eu mostrei a rede social dele, falei: esse aqui, ó, essas são as suas irmãs, foi isso que aconteceu, foi dessa forma. Eu não fui atrás, gente.
pra obrigar um cara que não quer ser pai a ser pai com um pagamento de R$200 de pensão, 200, 300. Ele paga, eu acho, 400, mais ou menos, para as meninas, até onde eu sei, para 2. Eu não fui atrás. Eu não vou obrigar um cara a ser pai sem querer. Só que eu fiquei aguardando. Eu achei até o último momento que ele fosse procurar a justiça para poder reverter a situação. Cresceu sem pai, né? Então, aí é isso. Ele procurou em 2023, quando eu fiquei sabendo, logo após o final, e não deu continuidade nesse processo não, viu, gente? Eu mandei até um e-mail com meus dados bancários. Não caiu um centavo aqui pra mim. Nada. Nenhuma intimação eu recebi. E é isso. E antes dela contar, né, toda a história deles aí em vídeo, a Luana também postou prints de um e-mail afirmando que o Evandro procurou ela após a repercussão desse caso e disse que iria processar ela caso ela não apagasse as postagens que ela fez lá no Twitter. Após toda a repercussão também, né, das mensagens que ela postou no Twitter, o Evandro disse que iria se posicionar em relação a essa história e criticou a exposição do caso nas redes sociais. Pessoal, em breve eu vou me manifestar sobre tudo isso que está acontecendo, tá? Sobre todas essas acusações, essas coisas aí. E muita coisa ainda vai sair, né? Muita coisa no programa também ainda vai sair. Então, eu peço para que vocês foquem no que eu fui dentro do programa, né? No passado. E o que eu sou também. Acho que a gente nunca foge de quem a gente é de verdade, né? Então, muita coisa ainda vai sair, muita coisa ainda vai aparecer, né? Então, eu acredito que, independente de internet, de redes sociais, essas coisas, o melhor é tato a tato, né? A gente chegar e conversar de perto. E isso é um modo humano de ser, né? E não pegar e jogar prints, usar o Twitter para fazer algo, né? Até porque só agora. Então, é isso, pessoal. O Evandro também soltou uma nota de esclarecimento por meio da equipe jurídica dele. E nesse comunicado, ele esclareceu que desde 2012 tenta manter contato aí com a mãe da criança, mas alega que ela impede as funções paternas dele por estar ressentida com o fim do relacionamento entre eles. E que em 2023 ele buscou assistência jurídica para regularizar as visitas e suporte financeiro, mas sofreu ameaças, humilhações, o que teria levado ele a uma depressão. O Evandro, nesse comunicado, ainda cita que se arrepende de não ter sido presente na vida do filho, mesmo que a sua ausência tenha ocorrido contra a vontade dele. Com a ajuda de algumas pessoas, ele teria contratado aí advogados e espera resolver a situação judicialmente para exercer aí os direitos paternos em breve. Já a Luana também contou que depois da repercussão do seu esposo, né, ele mandou um valor para as filhas. E ela também ainda postou mais alguns prints das mensagens que teria enviado para o Evandro. Já o marido da Luana também tweetou dizendo que está junto com ela desde que o Gustavo, que é o filho da Luana com o Evandro, tem 7 meses de vida e que tudo que foi publicado pela Luana até agora é verdade. Já a Luana também diz que descobriu que o processo que o Evandro cita, que abriu em 2023, teria sido logo após o final das gravações do reality show, no caso aí o Casamento às Cegas, já que pelo que parece, a Ariela descobre que ele tem outro filho e que também namora. E a treta do Evandro com a outra ex é ainda pior, já que a ex dele, que se chama Dalet, que é mãe de outras 2 filhas dele, tá movendo um processo contra ele por não pagamento de pensão determinada pela justiça. O Evandro também resolveu comentar, né, o porquê ele não falou sobre esse filho dele durante o reality e também comentou mais sobre todo esse caso. Eu vou responder essa pergunta polêmica para todo mundo, né? Naquele momento ali, né, é um momento que eu acabei não falando, porque é um assunto muito delicado para ser tratado de forma ali, digamos que a pessoa nem sabe quem eu sou, não tinha me visto, então eu achei que não era o momento de ter dito isso. Quem me conhece, né, pessoas próximas a mim, amigos, familiares, sabe que eu jamais neguei a existência do meu filho, sabe tudo o que aconteceu. Então, antes de tudo, de todas as pessoas aí que estão julgando, que estão aí massacrando, fazendo tudo que estão fazendo, vocês precisam entender que uma história tem sempre 2 versões. Tem uma versão, a versão e o que de fato é verdade, entendeu? Então,
eu peço para vocês que entendam isso, né? Porque não é só um lado que tem o poder de falar. Muito pelo contrário, tá? O que eu mais tenho é empatia por toda essa situação. Eu sei tudo o que está acontecendo. Eu sou um homem que cresceu sem a figura paterna perto de mim. Então eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é viver isso. Então eu jamais procuraria chegar em sites de fofoca, divulgar em rede sem lei, que é o Twitter, sabe? Não tem necessidade. Era muito mais fácil ter chegado e conversado comigo, como sempre estive aberto a conversar. Quem me conhece sabe, entendeu? É o que eu disse, uma história tem sempre duas versões. O meu filho só sabe da minha existência desde junho do ano passado. Até então, a minha existência ela foi negada. Só para vocês entenderem, tá bom? Todo o contexto. Em breve eu vou postar um vídeo também, já esclarecendo basicamente tudo. Que seria muito bom responder essa. Acho uma pergunta sensacional. É uma pergunta que aí sim eu vou falar que eu estive completamente errado de não procurar justiça. Isso eu lembro muito bem o que eu pensei na época, né? Eu não tinha sabedoria, não tinha cabeça, não tinha maturidade, não tinha uma pessoa me estruturando, né? Para formar. A gente precisa de pessoas ali que estruturam a nossa mente, né? Como pai, mãe, tudo. E eu não tinha ninguém naquele momento. Então eu tomei a péssima decisão de não fazer isso, né? Que me causa arrependimentos até hoje, porque eu deveria ter feito sim. E recebendo conselhos errados de pessoas que não entenderam a situação, eu acabei não fazendo isso. Isso foi um dos piores erros. Isso eu dou minha cara a tapa para falar para vocês que sim, eu estive errado de não ter procurado a justiça, que era a melhor coisa a ter sido feita. Bom, pessoal, isso aqui é um assunto muito pesado, é um assunto duro, sabe? As pessoas comentarem isso, então mandaram muitos comentários disso, se aproveitando da polêmica que está tendo no Senado referente ao aborto, né? E aí estão justificando isso para falar disso. Pô, gente, não é uma palavra muito forte, muito pesada falar de abortar alguém em vida. Não existe isso, principalmente sabendo da minha história, tá? Eu estou respondendo isso aqui porque as pessoas simplesmente jogam um assunto, né? Sem nem saber, sem nem ter empatia por qualquer um dos lados, né? O meu, como da mãe dele, como o dele. Eu acho que é muito feio falar isso. É muito ridículo, de verdade. Desculpa, mas você deveria pensar melhor antes de mandar esse tipo de texto para qualquer pessoa. Esse tipo de frase, né? Essa maldade. Eu falo para você que fez essa pergunta, né? O que eu ganho querendo enganar alguém? O que eu vou ganhar com isso? Independente, isso aqui é a internet, né? Internet. Então, o que eu ganho querendo enganar alguém ou querer... Não ganho nada, né, amigo? Não é esse meu interesse, não é esse meu intuito e eu não vou ganhar nada com isso, tá? É isso. Em tudo que tá acontecendo é muito bom, de verdade, ouvir essas palavras. Quem me conhece, conhece meu coração, sabe quem eu sou, sabe da minha índole, do meu caráter, né? E sabe que eu tô sendo forte diante disso tudo. Não quero me fazer de vítima, afinal tenho minha parcela de culpa em tudo que tá acontecendo. Mas obrigado pelas palavras, viu? Eu agradeço. E pro reality foi conhecer a experiência, foi vivenciar aquilo ali. Eu não sou telespectador do programa, eu não conhecia o programa. Então, para algumas pessoas que estão falando que eu queria fama, por que eu vou querer fama num programa de relacionamento que é para casar? Eu acredito que não faz sentido, né? Então, eu fui conhecer e viver aquela experiência. Uma coisa que eu quis ver. Um programa, né? Uma série de relacionamento para ficar famoso. Eu acho que isso não tem nem sentido, né? Você abrir e expor a sua vida ali em troca de fama, pra mim não faz sentido nenhum. Cancelamento? Que cancelamento, meu amigo? Eu não sou famoso, né? Sou normal e uma pessoa normal do meu. Agora público diante de todos esses fatos, mas isso não muda nada. Cancelamento do quê? Estão me acusando, né, de algumas coisas bem pesadas também, na quais, obviamente, são inverdades. Senão eu nem estaria aqui conversando com vocês ou respondendo. A primeira é da Maria da Penha, que não bate, não confere, não tem. Meus advogados já viram tudo, não tem nada, absolutamente nada. A pessoa de má índole, de caráter, chegar e falar isso é muito pesado, né? E que eu posso ser preso por não ter pago a pensão e tal. E óbvio que a minha pensão está em dia. O que houve, sim, dentro do contexto, foram 2 meses que eu fui desempregado, mas tentei ajudar da minha forma, né? Fiquei 2 meses, de 9 anos que a minha filha tem, né? As duas que recebem. Que
houve um pedido de defesa dentro disso para que venha parcelar esses 2 meses, né? Para que eles venham ser pagos. Só que ela negou o acordo porque disse que eu ganhei dinheiro com a Netflix. Gente, Netflix não paga ninguém para participar do reality show. Você tem uma ajuda. Mais uma pergunta que me fizeram bastante, então vou responder. Não, eu não tinha nenhum tipo de relacionamento fora do programa, né? Não estava namorando, não. Olha, diante de tudo que está acontecendo, diante de todos os fatos, óbvio que eu não fui no programa para ficar famoso, né? Afinal, ele é um reality show de relacionamento, não é um reality show de deixar as pessoas famosas, né? Diante de tudo que repercutiu e tudo que vem acontecendo, acredito que se for para reparar tudo aquilo que a gente fez de errado, né? E daqui para frente fazer as coisas de forma correta, que é o certo a se fazer, para mim, ter tanta exposição, ter tanta coisa que aconteceu e reparar aquilo que a gente fez errado, porque em nenhum momento falei que eu tô certo, né? Reparar tudo isso e tudo ficar bem, para mim já vai ter valido a pena. Porque, como eu disse, a gente nunca deve deixar de ser quem a gente é. E eu nunca deixei de ser quem eu sou. A minha essência no programa é a minha essência de vida, independente dos meus erros. Vou finalizar por aqui, pessoal. E muito obrigado a todos que deram palavras de apoio, todos que estão imparciais e cuidando de alguma forma. Que babado, hein? Claro que eu vou continuar acompanhando toda essa história, toda essa treta. E se rolar também novas atualizações sobre esse caso do Evandro, eu vou trazer todos os detalhes aqui no canal. E claro que eu também tô de olho aí nos outros participantes e a gente vai comentar aí os novos episódios também do Casamento às Cegas Brasil. Essa edição do Casamento às Cegas News fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!